Olá pessoal, agora um videozinho só sobre resolução de exercício sobre continuidade, tá? Seção 2.5, ok? Então, seção 2.5, continuidade de uma função. Eu vou resolver para vocês uns 4 ou 5 exercícios aqui, tá? Recapitulando, tá? A definição que a gente tem, uma função f é dita contínua em um ponto A, quando o limite, quando x tende a de f de x for f de A. Ok? Então, sempre que a gente falar em continuidade de uma função num ponto A, isso aqui precisa de alguma forma ser verificado. Ok? Então, para começar, vamos fazer primeiro o exercício 19. Tá? O exercício 19 do nosso livro texto, ele pede o seguinte, ele pede para justificar por que a função dada, nesse caso aqui a função é definida desse jeito, é elevado a x se o x for menor que zero e x quadrado se o x for maior ou igual que zero. Ele quer que justifique por que essa função é descontínua no ponto A igual a zero, exatamente na transição. Observar o seguinte, qual a característica dessa função, né? Se o x for negativo, você tem e na x. E se o x for positivo ou zero, você tem x quadrado. De acordo? Uma primeira estratégia é vocês enxergarem o gráfico dessa função no GeoGebra, pode ser? Tá? Enxerga o gráfico e observa que no ponto zero você tem uma transição, realmente. Tá? Ela perde a continuidade, o gráfico ele fica desconexo, tá? Então vamos ver, no GeoGebra como que você definiria essa função, né? f de x igual, usa o comando C, né? Se x for menor que zero, então, como que seria o E no GeoGebra, né? Isso aqui eu acho que funciona, tá? xp1 é o E elevado a x, caso contrário, x elevado ao quadrado. De acordo? Então, do ponto de vista gráfico, o que você vai enxergar é isso aqui, né? Vamos lá. Aqui eu tenho x, aqui eu tenho y. O ponto zero é exatamente a transição. Vamos colocar para x negativo é na x. Tá? Então, o que a gente tem? Vamos pegar uma outra canetinha aqui. É isso aqui, tá? Aqui eu tenho uma bolinha aberta. Ok? E para x positivo é x quadrado, positivo ou zero, ok? Então, x quadrado. Perfeito? E aqui é uma bolinha fechada, tá? Aqui deixa eu apagar para fazer bem certinho. Aqui eu tenho uma bolinha aberta. Vocês percebem aí que a gente tem uma descontinuidade no ponto zero, né? Ok? Se o A fosse negativo, vamos fazer uns comentários aqui. Se o A for negativo, certo? Então, o limite, quando x tende a de f de x, seria quanto? O limite, quando x tende a... Como o A é negativo, eu estou pegando aqui um x na vizinhança do A. Então, obviamente, eu posso supor que esse x na vizinhança do A é negativo também. Tá? Então, nesse caso, quanto que vale f de x? Exatamente, é elevado a x. E como a função é elevado a x é contínua, a gente já sabe isso. Isso é exatamente elevado a A, que é exatamente o f de A. Porque se o A é negativo, o f de A, né, se o A for negativo, então o A é menor que zero, o f de A vai ser exatamente exponencial de A. Isso aqui é simplesmente para dizer para vocês que esse pedaço da função aqui, ele é contínuo. Tá? Da mesma forma, vocês conseguem justificar que esse pedaço também é contínuo, né? Ou seja, se você pegar um A positivo, eu vou ter aqui o limite, quando x tende a de f de x, como sendo o limite. Aqui eu vou pegar um x vizinho de A. Como o A é positivo, esse x pode ser um vizinho positivo do A, né? Então, quanto que é f de x? Se o x for positivo, f de x é x quadrado. Simplesmente para a gente colocar aqui x quadrado, quando x vai para A. Agora tem um outro problema. Quando x vai para A, o que acontece com x quadrado? A função x quadrado é contínua na reta toda.
em particular no ponto A. Então, isso é f de A. Então, o que eu verifiquei? Eu verifiquei que o limite, quando x tende a de f de x, é f de A. Isso está dizendo que a função é contínua no A positivo. E aqui eu tinha verificado que, para um A negativo, a função também era contínua. Então, ficou aqui agora só no ponto zero essa descontinuidade. Tá? Essa descontinuidade aqui, quero chamar a atenção de vocês, ela é chamada de uma descontinuidade de primeira espécie. O que é uma descontinuidade de primeira espécie? Na verdade, no ponto zero, eu tenho um salto. Né? E vamos só fazer uma coisa aqui. Eu queria usar a mesma tela, tá? Então, vamos apagar aqui que é melhor. Tá? Eu quero usar essa mesma tela para aproveitar o gráfico. Né? Uma coisa aqui que a gente tem que observar vamos pegar aqui uma canetinha aqui, pode ser vermelha. O limite, quando x tende a zero pela direita de f de x, vamos ver quanto dá. Isso é o limite, quando x tende a zero pela direita. Se você pegar um x perto de zero pela direita, então você está pegando um x aqui, né? Lá no gráfico, ó. Então, quanto que é f de x? Se o x está perto de zero pela direita, ele é maior ou igual que zero. Então, aqui eu tenho x quadrado. Ok? Então, se o x vai para zero, o que acontece com o x quadrado? Vai para zero. É exatamente o que a gente está observando aqui, de acordo? Agora, se a gente pegar o limite quando x tende a zero pela esquerda de f de x, quanto dá isso? Limite quando x tende a zero pela esquerda. Eu estou pegando um x aqui agora perto de zero pela esquerda, ó, ok? Aqui no gráfico, pela esquerda, estou me aproximando de zero. Então, o x é negativo, então é na x. A f de x é a na x. Agora, quando o x vai para zero, o que acontece com e na x? Vai para e na zero, que é 1. Ok? Esses dois fatos, de alguma forma, estão falando para a gente o seguinte. Então, vamos colocar aqui. Isso implica, então, vamos pegar uma outra canetinha aqui, que o limite, quando x tende a zero de f de x, não existe. Se ele não existe, não tem como ele ser f de zero. Então, isso implica que f não é contínua no ponto zero. Que é exatamente o que o exercício pedia, solicitava. Ok? Agora, o que eu queria só comentar é o seguinte. A função não é contínua no ponto, mas os limites laterais existem, certo? Então, a função não é contínua no ponto, a função não é contínua no ponto zero, mas os limites laterais existem. Pela direita, a função vai para zero e pela esquerda, a função vai para 1. O que a gente diz aí é que essa continuidade é chamada continuidade de primeira espécie. Então, uma continuidade de primeira espécie é quando, claro, no ponto, né? Então, eu tenho uma continuidade de primeira espécie, uma descontinuidade, perdão. Eu tenho uma descontinuidade de primeira espécie no ponto zero. Por quê? Porque, de certa forma, eu tenho um salto. Então, sempre que a gente falar em descontinuidade de primeira espécie, a gente está falando em salto. É como se a função está vindo aqui, ela salta para cá e vai embora. Ok? Só para a gente, são termos usados aí, né, na matemática, na engenharia, né? E para vocês estarem aprendendo, né, e utilizando quando for possível, né? Ok? Outro exemplo, só para chamar a atenção aí, vamos fazer o outro exemplo, não, outro exercício, tá? Vamos fazer o exercício 18. Eu fiz o 19, agora vou fazer o exercício 18, tá? O exercício 18, a f de x é exatamente 1 sobre x mais 2, se o x for diferente de menos 2, e 1 se o x for menos 2. Ok? E o a é exatamente o menos 2. Observe que se o x for menos 2, a imagem da função é 1. E se o x for diferente de menos 2, a imagem da função é 1 sobre x mais 2. Novamente, coisa importante aqui. GeoGebra, tá? Eu quero que vocês façam isso. Definam lá f de x igual a c. Se x for igual a menos 2, então 1. Caso contrário, 1 dividido por x mais 2. Ok? O que vai acontecer? Ele vai apresentar para você um gráfico, x, y.
Eu já vou fazer alguns comentários sobre esse gráfico. Vamos pegar uma outra cor aqui. O menos 2 é um ponto problema, certo? Na verdade, é um ponto problema da função, porque tem uma transição. E vamos fazer o gráfico em verde. A imagem do menos 2 é 1, então 1 aqui. Essa é a imagem do menos 2. Agora o que a gente vai fazer é simplesmente observar que o gráfico dela tem esse comportamento aqui, ó. Tá? É isso que vocês vão observar lá. De acordo? Eu vou fazer uma continha aqui. O que acontece quando eu me aproximo do menos 2 pela direita com a minha função f de x? Vamos ver. Estou pegando um x perto de menos 2 pela direita, aqui, ó. Certo? Então, se o x está perto de menos 2 pela direita, ele não é menos 2. Então, vamos colocar aqui. Então, quanto que é o f de x, né? A pergunta é quanto é f de x. É exatamente 1 sobre x mais 2. Por quê? Porque se o x não é 2, o f de x é 1 sobre x mais 2. Agora, vocês têm que ter cuidado aqui, e esse é o cuidado que sempre tem que ter, em saber o que acontece com esse cara aqui, o denominador. Ele está indo para onde? Ele está indo para 0, mas é importante saber se é pela esquerda ou pela direita. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, eu estou pegando um x perto de menos 2, só que o x é maior que menos 2. Então, isso implica que o x mais 2, né, olhando isso aqui, é positivo. Então, aqui eu tenho 0 mais. Então, isso daqui é o quê? É 1 dividido por alguma coisa que está indo para 0 pela direita. 1 dividido por 0,01, 1 dividido por 0,001, ou seja, como já vimos antes, essas coisas aí estão indo para mais infinito. Que é exatamente o comportamento que se observa aqui, ó, tá vendo? Os valores da função estão indo para mais infinito. Ok? De forma análoga, vamos pegar uma outra cor aqui. O limite, quando x tende a menos 2 pela esquerda de f de x, obviamente, se você fizer a mesma coisa, vai ser o limite. Quando x tende a menos 2 pela esquerda de 1 sobre x mais 2. Tá? Só que agora, esse cara aqui está indo para 0 agora por valores negativos. E isso é menos infinito. Então, você observa que aqui, pela esquerda do menos 2, os valores estão ficando cada vez mais... Eles são maiores, mas negativos, ok? Eles estão indo para menos infinito. Qual é a conclusão disso? Como esse limite aqui deu mais infinito, ele não existe. A mesma coisa está acontecendo aqui, não existe. Logo, a função não é contínua no ponto menos 2. Ok? Se o limite não existe, né? Por que eu estou resolvendo esse exercício? Porque observa aqui, ó, diferente do exercício anterior, aqui eu tenho a minha função. Aqui eu tenho a minha função. De repente, no menos 2, ela faz a transição aqui para cima. No menos 2, ela vale 1. Tá? Essa descontinuidade é chamada uma descontinuidade de segunda espécie. Ok? O que é uma descontinuidade de segunda espécie? É quando no ponto você tem um salto infinito. Ok? Simplesmente a gente está caracterizando as descontinuidades. Só isso. Beleza? Então já fizemos o exercício 19 e o exercício 18. Tá? Seguindo aqui, eu vou querer fazer mais um exercício. Tá? Espero que isso ajude vocês, tá? Que é o exercício 23. Tá? O exercício 23, ele apresenta para a gente essa função aqui, ó, f de x igual x² menos x menos 2 dividido por x menos 2. E ele pergunta para a gente o seguinte: se essa função ela tem alguma descontinuidade, ok? E se essa descontinuidade é removível. Então ele está falando agora não em descontinuidade de primeira espécie e nem de segunda espécie. Removível, né? Então ele não está falando nem de descontinuidade de primeira espécie quando você tem um salto e nem de segunda espécie, né? Então vamos lá, só vou fazer um gráfico possível aqui, ó. Não tem nada a ver com essa função, né? Se aqui nesse ponto A eu tivesse descontinuidade de primeira espécie, eu teria isso aqui, ó. Por exemplo, eu tenho um salto. É quando os limites laterais existem. Agora suponha que aqui nesse ponto B, o meu gráfico faz isso aqui, ó. A função vem aqui, bolinha aberta, e agora ele vai lá para menos infinito na vizinhança à direita do B.
De acordo? No ponto B eu tenho uma descontinuidade, aqui eu até posso colocar fechado, tá? A imagem do B é esse valor, a imagem do A está aqui em cima, tá? Aqui eu tenho uma descontinuidade de primeira espécie, aqui eu tenho uma descontinuidade de segunda espécie. Por quê? Porque o limite, quando x se aproxima de B pela direita, vamos escrever isso aqui, tá? O limite, quando x se aproxima de B pela direita, nesse caso aqui, vamos chamar esse gráfico aqui, aqui eu tenho x, aqui eu tenho y, como fosse uma função g de x, ok? Igual a mais infinito, ou seja, a função é descontínua no ponto B. E como está indo para mais infinito, não, menos infinito, né? Como está indo para menos infinito, é como se eu tivesse no ponto B um salto infinito. Então, a descontinuidade é de segunda espécie. No ponto A, o limite, quando x tende a pela esquerda de g de x, existe. E o limite, quando x tende a pela direita de g de x, também existe. Ok? Porém, esses dois limites aqui, eles são diferentes. Então, uma descontinuidade de primeira espécie, eu tenho um salto. E agora eu vou criar para vocês uma outra descontinuidade aqui, que é essa daqui, ó. Ó, cheguei aqui, né? Nesse ponto, a função tem uma bolinha aqui e segue. Esse é o ponto C. O limite, quando x tende a ser de g de x, ele existe, concorda? Por quê? Na vizinhança do C, os valores estão se aproximando desse valor aqui, ó. Ok? Perfeito? Porém, a função não está definida. Esse é um caso que a gente diz que a continuidade, ou perdão, a descontinuidade no ponto C é removível. É como se eu pudesse redefinir a função no ponto C como sendo algum valor. E esse valor seria exatamente esse limite, já que ele existe. Ok? Então, aqui a deixa é a seguinte, nesse exercício, né, no exercício 23. Essa função, será que ela admite alguma descontinuidade removível? A primeira coisa que a gente observa é o seguinte, que aqui eu tenho a divisão de dois polinômios. A gente sabe que divisão de polinômios, já que tanto o numerador quanto o denominador são contínuos, então divisão de polinômios vai ser contínuo aonde estiver definido. Aonde que essa função não está definida? Só no ponto 2. Então, para x diferente de 2, essa função está definida e é contínua. Agora, no ponto 2, que há uma transição aí. Então, o que a gente tem que fazer é simplesmente buscar o limite quando x tende a 2 de f de x e ver se ele existe. Esse é o limite quando x tende a 2 de x² menos x menos 2 dividido por x menos 2. Será que esse limite existe? Vamos ver. Observe que o denominador tende para zero. Tá? A chance que para esse limite exista é que o numerador vá para algo que não se... que o numerador, vá para zero também. Porque se o numerador fosse para 5, então esse quociente ia para mais ou menos infinito, né? Concorda? Depende do lado aqui, né? Que o denominador vai para zero, tá? Então, se o numerador for para zero também, e nesse caso vai, né? Porque quando x vai para 2, esse polinômio de grau 2 aqui está indo para zero. Então, esse limite aí tem chance de existir. Na verdade, vai existir, tá? Então, eu posso continuar aqui. Isso é igual ao limite quando x tende a 2. Aqui embaixo eu tenho x menos 2. Como o 2 é raiz desse polinômio, eu posso dividir ele por x menos 2, certo? E a divisão aqui é bem simples, né? Fica x mais 1, né? Não tem muita saída. Por quê? Porque menos 2 multiplicado por 1 vai ter que dar menos 2. E x por x vai ter que dar x². Então, fecha. Agora, o que a gente faz? Como sempre, esse cara cancela com esse. E isso dá quanto? Quando x vai para 2, esse cara aqui vai para 3. Ou seja, essa função f, no ponto 2, ela tem uma descontinuidade removível. Tá? O que isso nos diz? Que eu poderia redefinir a função f, tá? Eu poderia redefinir a função f da seguinte forma. x² menos x menos 2 sobre x menos 2, se o x for diferente de 2. E se o x for 2, eu vou colocar aqui como sendo 3. Observe que aqui, já que o x é diferente de 2, eu posso escrever isso como x mais 1. Né? Na verdade, esse quociente aqui nada mais é do que x mais 1, se o x for diferente de 2. E 3 se o x for 2.
Então, redefinindo a função f original, usei o mesmo nome aqui, tá? Ok? Poderia até colocar um tio em cima só para ser outro nome, né? Redefinindo a função original f como sendo f tio, desse jeito, essa função agora passa a ser contínua. Ok? Observe no GeoGebra que o gráfico dessa função aqui nada mais é do que essa reta x mais 1, certo? Para x diferente de 2. Ok? É como se no ponto 2 ele tivesse um furinho. Perfeito? Então, é uma reta, é a reta x mais 1, y igual a x mais 1, só que eu tirei o ponto 2 do domínio. É isso. Então, essa função faz esse serviço. Tá? Então, esses 3 exercícios foi para falar um pouquinho sobre descontinuidade removível, descontinuidade de primeira espécie e descontinuidade de segunda espécie. Tá? Seguindo, vou fazer mais 2 exercícios. O próximo é o 45. Tá? Ele define uma função f da seguinte forma: cx² mais 2x, se o x for menor que 2, e x ao cubo menos cx, se o x for maior ou igual a 2. Tá? E o que ele está querendo? Ele quer que você determine o c é fixo, ok? Ele quer que você determine o c de tal forma que a f seja contínua na reta toda. Tá? Algumas observações. Suponha que você vai lá e escolhe um c. Por exemplo, eu vou pegar o c, eu vou escolher um, tá? c igual a 5. Como que fica a função f daí? Fica 5x² mais 2x, se o x for menor que 2. Isso é uma parábola, não é? E, se o x for maior ou igual que 2, vai ficar exatamente x ao cubo menos 5x. Isso é uma cúbica, são 2 polinômios. É como se à esquerda do 2 eu tivesse uma quadrática, que depende daquele c, e à direita eu tenho uma cúbica, que depende daquele c. Será que no ponto 2 elas estão grudadas? Será que os gráficos estão grudados? Tá? Aí vem uma coisa legal que vocês poderiam fazer. Tá? GeoGebra é fundamental nisso, tá, gente? No GeoGebra, o que eu gostaria que vocês fizessem? Vai lá e escolha uma constante. C igual a 5. Escreve assim, C igual a 5. Então, no GeoGebra, ele recebe o C como sendo 5. Ok? E defina agora para ele f de x como sendo se x for menor que 2, o que vai ser de resposta? C vezes x ao quadrado, mais 2 vezes... Eu vou fazer o seguinte, vocês sabem a sintaxe do GeoGebra, né? Então, para não carregar muito isso, se o x for menor que 2, vamos apagar aqui. Se o x for menor que 2, se o x for menor que 2, é c vezes x² mais 2x. Caso contrário, x ao cubo menos cx. O que o GeoGebra vai fazer? Recomendo fortemente que vocês façam isso. O GeoGebra vai lá e vai apresentar para você o gráfico. E você logo percebe que à esquerda do 2 você tem uma quadrática, que depende daquele c, e à direita do 2 você tem uma cúbica. E muito provavelmente vai ter uma descontinuidade de primeira espécie aí. Vai ter um salto. Ok? Porque o c não é um c adequado. Se você, depois disso tudo, for lá e redefinir o c, por exemplo, como sendo 2, ele vai mudar o desenho. Você muda o c como sendo 1, ele vai mudar o desenho. Você muda o c como sendo menos 5, ele vai mudar o desenho. Você coloca o c como sendo π, ele vai mudar o desenho. O que o exercício está pedindo, será que existe algum c para o qual o lado esquerdo, ou seja, a quadrática, cola com o lado direito? Ou seja, eu não tenho descontinuidade? Está entendendo? Então vamos ver, essa conta é muito simples. Como eu quero que a função seja contínua no ponto 2, tá certo? Então, eu quero que o lado esquerdo do 2 cole com o lado direito do 2, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai observar. O limite quando x tende a 2 pela esquerda de f de x. Quanto dá isso? Esse é o limite, eu estou pegando um x perto de 2, mas por valores menores que 2. Então, eu estou aqui, né? Então, tem aqui cx² mais 2x. Agora, olha só. Quando x vai para 2, o que acontece com esse polinômio? Se o polinômio tiver o 2 contínuo, né? Então, vai para onde? É simplesmente substituir aqui esse cara, né? Porque quando x vai para 2, esse cara vai para 4. E esse vai para 2. Então, fica como? C vezes 4 mais 4. Isso está dizendo que, na vizinhança do 2 pela esquerda, a função se acumula em 4 mais 4c. Se você pegar o c igual a 5,
Ele está dizendo que a esquerda do 2, a função se acumula onde? Em 5 vezes 4, que é 20, então 24. Então, a esquerda do 2, ela está indo para 24. Tá? E agora, claro, se eu perguntasse para vocês aqui quanto que é f de 2, f de 2 você vai usar exatamente isso aqui, né? Quanto que é o f de 2? É 8, porque a 2 é o cubo, né? 8 menos c vezes 2. E, obviamente, isso aqui é o limite quando x tende a 2 pela direita de f de x. Concluam isso, né? Por quê? Porque quando x vai para 2 pela direita, a função é isso aqui, uma função cúbica. Então, simplesmente eu vou substituir esse cara por 2, porque a função é contínua. Certo? Então, observe que se você pegasse o c igual a 5, pela esquerda do 2, a função se acumula em 24, né? E pela direita, a função se acumula onde? 5 vezes 2 é 10, 8 menos 10 dá menos 2. Então, você tem um salto aí de tamanho 26. Então, não tem continuidade. Qual é a condição de continuidade, então? É que esse cara coincida com esse. Então, 4 mais 4c tem que ser igual a 8 menos 2c. Ou seja, isso é equivalente a dizer que 6c tem que ser 4, né? Ou seja, esse cara veio para lá, 6c, esse cara veio para cá. Então, isso é equivalente a dizer que o c é 2/3. Aí você vai lá no GeoGebra e coloca c igual a 2/3. E vê que para esse c teve cola no gráfico. Tá? Se as minhas contas estiverem certas, vocês vão perceber isso. Se vocês não perceberem isso, vocês vão descobrir que as continhas que eu apresentei aqui para vocês estão erradas. Daí o exercício é a gente corrigir elas. É sempre assim, o erro é muito bom em muitas situações, porque faz a gente aprender bastante. Tá? E agora um último exercício, só para fechar essa conversa. É o exercício 67, que ele quer que a gente justifique que essa função aqui, já conhecida nossa, né? X à quarta, seno de 1 sobre x, se x for diferente de 0, e 0, se x for 0, ele quer que justifique que essa função ela é contínua na reta toda, ok? Então, para a gente justificar isso, eu só quero chamar a atenção de uma coisa, tá? Vamos lá. Eu vou primeiro pegar um a diferente de 0, tá? Então, um a real diferente de 0 e vou calcular esse limite. Limite quando x tende a de f de x. Então, vamos lá. Esse é o limite quando x tende a. Quanto é f de x se o x está perto de a, mas o a não é 0? Então, se o a não é 0 e x está perto do a, então o x, né, um x perto de a diferente de 0 também eu posso considerar como não nulo, né? Então, é exatamente x à quarta vezes seno de 1 sobre x. Agora, observa, aqui eu vou usar agora os resultados de continuidade, né? Como x está perto de a, x à quarta está indo para a à quarta, ok? E, como x está perto de a, o que acontece com 1 sobre x? Como o a não é 0, isso vai para 1 sobre a. E como a função seno é contínua, se esse cara está indo para 1 sobre a, o seno desse cara, então, se esse cara está indo para 1 sobre a, então o seno do cara que está indo para 1 sobre a vai para seno de 1 sobre a. E aqui eu estou usando agora, já que o produto das duas funções, né, admite limite na vizinhança do a, então eu vou usar aqui o limite do produto, é o produto dos limites. Então, exatamente a quarta vezes seno de 1 sobre a. Como a não é 0, isso é exatamente o f de a. Ok? Então, só com a argumentação eu justifiquei que essa função f, definida desse jeito, é contínua em qualquer a diferente de 0. O nosso problema agora, que nem é tão problema assim, é quando o a for 0. Então, para isso, a gente tem que calcular o limite quando x tende a 0 de f de x, já que o a é 0. Então, esse é o limite quando x tende a 0 de... O x está perto de 0, né? O x está perto de 0, mas não é 0. Então, isso aqui não é verdade. Eu vou ter que usar aqui, né? Então, x à quarta vezes seno de 1 sobre x. Será quanto que é esse limite? Aqui eu vou chamar uma atenção, já que eu vi em vários exercícios que vocês mandaram, que são erros, tá? Esse cara aqui vai para 0. Mas esse limite aqui não existe, né? Lembre lá, façam lá no GeoGebra de novo. Ou vejam o vídeo da seção 2.2. Eu comento sobre essa função.
Essa função na vizinhança do zero, ela oscila demais. Tá? Então, esse limite não existe. Então, não dá para dizer que, já que esse cara aqui está indo para zero, o produto vai para zero, porque isso é bobagem. Ok? Pode ser que vá para zero, mas isso é bobagem. Perfeito? A gente não pode usar a propriedade do limite do produto sobre produtos e limites, porque um deles não existe. Então, a pergunta aqui é, quanto é esse limite? Aí, o que a gente usa? Teorema do confronto. Já fiz isso várias vezes, mas vou repetir. O seno de x, né? Desculpa aí. Eu estou pegando aqui um x diferente de zero. O seno de x, independente de quem seja o x, eu sempre limito por algo entre menos 1 e 1. Isso é a parte importante. Tá? Se o x é diferente de zero, ele pode ser positivo ou negativo, mas o fato é que ele, a quarta, é positivo. Então, eu multiplico dos dois lados aqui por seno por x a quarta. Então, esse aqui é menor ou igual que x a quarta e é menor ou igual que menos x a quarta. Agora, o que eu observo? Eu estou querendo o limite aqui, perdão. Eu estou querendo o limite aqui, ó, tá? Quando o x vai para zero. Então, esse cara vai para zero. Esse também vai para zero, na vizinhança do zero. Tá? Então, vamos lá. Esse cara vai para zero. Esse cara também vai para zero. O que resta para esse cara aqui? Ir para zero também. Pelo teorema do confronto. Ok? Então, a conclusão é que esse limite dá zero. E isso é exatamente o f de zero. Ou seja, limite quando x tende a zero de f de x é f de zero. Conclusão, essa função aqui é contínua no ponto zero. Tá? Sempre é bom vocês brincarem um pouco com o GeoGebra, tá? Ok? Sempre é bom. Eu vou dar uma sugestão para vocês aqui, lá no GeoGebra, tá? Faço isso. Aqui eu tenho 4 funções envolvidas. Vai lá no GeoGebra e coloca uma das funções, sei lá, g de x como sendo x a quarta. Você vai ver um gráfico. Coloca h de x como sendo menos x a quarta. Você vai ter outro gráfico. E daí coloca assim, f de x como sendo x a quarta vezes seno de 1 sobre x. Na verdade, essa f aqui que eu acabei de apresentar para vocês aqui, ela não é bem essa, né? Porque eu estou excluindo o ponto zero. Mas observem os gráficos. Observem que essa função aqui, a f aí, ela fica perto do zero, limitada por cima por x a quarta e por baixo por menos x a quarta. Tá? Em essência, o que vocês vão ver lá no GeoGebra é isso aqui, ó. Tá? A função x a quarta, ela está aqui, ó. Ok? A função menos x a quarta, ela está aqui, ó. Beleza? E a função, essa daqui, ela tem que, ela oscila bastante, mas ela vai ter que afunilar aqui. E a mesma coisa pelo outro lado, ela vai afunilar ali. Por isso que esse limite aqui deu zero, que no caso é f de zero, ou seja, a função é contínua. Tá? Beleza? Eu acho que ficou um bom registro assim, de ferramentas que a gente utilizou aí para resolver uns probleminhas de continuidade. Tá? Espero que esse vídeo seja útil. Tá? Até o próximo. Valeu!